Boa noite. Boa noite. A popularidade de Dilma é a mais baixa da história da pesquisa CNI-Ibope. Há menos de 6 meses no cargo, Renato Janine Ribeiro deve deixar o Ministério da Educação. Para o lugar dele deve ir Aloysio Mercadante, que seria sucedido na Casa Civil por Jacques Wagner. Suíça envia ao Brasil dados de conta secreta atribuída a Eduardo Cunha. O presidente da Câmara é investigado na Suíça por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro. Assassinatos em série. Polícia procura mais corpos na região da favela Alba. Alckmin inaugura a obra da Sabesp que leva água da Billings para o Alto Tietê, mas houve problemas de última hora. E os postos rapidamente repassam ao consumidor o aumento no preço dos combustíveis. A polícia procura mais corpos em outros imóveis perto da casa do pintor Jorge Luiz Moraes, na favela Alba, na zona sul de São Paulo. Até agora, 7 corpos foram localizados na casa do assassino. Os policiais passaram o dia em busca de novos corpos, mas antes de escavar o terreno, os funcionários da prefeitura precisaram tirar caminhões de entulho acumulado na casa abandonada na favela Alba, na zona sul. O local era usado por viciados em drogas e a polícia suspeita que algumas vítimas possam ter sido enterradas aqui por Jorge Luiz Moraes de Oliveira, preso desde sexta-feira. O terreno fica próximo à casa do pintor, onde já foram encontrados 7 corpos enterrados. De acordo com a polícia, ele confessou até agora ter assassinado 6 pessoas. A identidade das vítimas só será confirmada após exames de DNA. Agora os investigadores apuram o sumiço de 30 pessoas aqui na região da favela Alba. Para a polícia, algumas delas podem sim ter sido mortas pelo pintor. Enquanto isso, parentes de desaparecidos começam a buscar informações. Roupas e objetos recolhidos pelos policiais na casa do suspeito podem ajudar na eventual identificação de possíveis novas vítimas. Nesta investigação ainda há muitas questões em aberto, como a motivação para os crimes, por exemplo. Jorge Luiz de Oliveira matava por ser homofóbico, por ser dependente químico ou para evitar que uma facção criminosa descobrisse que ele vendia droga na favela. O pintor agia sozinho ou as mortes fazem parte de um esquema maior? Outro ponto questionado pelo advogado do acusado é que o local onde foram encontrados os corpos não teria sido preservado adequadamente. Ele diz que as provas tiradas da cena do crime podem ter sido alteradas. Na segunda-feira, familiares de uma jovem que está desaparecida cavaram o terreno e encontraram um corpo. A casa onde o pintor morava, ela continua fechada aqui, preservada por essas fitas zebradas, colocadas pela polícia, e desde cedo também tem um policial fazendo a preservação, vendo quem entra e quem sai aqui desse corredor, para não deixar ninguém entrar mais no terreno. Só que a vizinhança está muito assustada depois que descobriu que o vizinho era um psicopata. Eu conheci ele, né? Parecia ser uma pessoa legal. Como é que ele era, agia? Agia assim, normalmente, assim como a gente, né? Não tinha nada, você não esperava que o rapaz era assim. Todo mundo aí achava ele tranquilo, né? Só não sabia como é que era por dentro, né? Quem vê cara não vê coração. A maioria dos vizinhos mais próximos não quer falar sobre o assunto. Esta mulher, que prefere não se identificar, diz que o pintor rondava a filha de 11 anos de idade. Mas, segundo ela, nunca foi tirar satisfação por medo, já que Jorge Luiz de Oliveira tinha sido preso por 2 assassinatos anteriormente. Ela falou que ele ficou perguntando para ela se ela usava droga, se ela ia para balada ou se ela namorava. Ela falou que não. Aí ele falou assim para ela que nunca ia desistir dela. Aí depois fiquei sabendo nos comentários aí que ele estava perguntando onde minha filha estudava, se ela ia para a escola sozinha. Fiquei muito abalada, muito chocada. Prefeitura de São Paulo descredencia o segundo hotel da região da Cracolândia. A gestão Haddad diz que o local era inadequado. O dono do estabelecimento e os beneficiários do programa de Braços Abertos reclamam, mas a prefeitura afirma que eles serão atendidos em outros lugares. Desde que entrou para o programa de Braços Abertos da prefeitura há 9 meses, Marcos mora neste quarto do Hotel Lucas. Aqui tem cama, televisão, banheiro. Uma situação bem diferente para quem antes vivia na rua. Mas nos últimos dias ele voltou a se preocupar. Teme que tenha que desocupar o lugar. É que a prefeitura cancelou o contrato com o hotel. Agora eles querem tirar nós do lugar que estamos conseguindo se recuperar para colocar nós num lugar pior do que esse aqui. Não é legal.
Há um mês, o proprietário aqui do hotel fez uma reforma geral. As paredes foram pintadas, as portas trocadas e foram instaladas até câmeras de segurança. Foi um pedido da prefeitura. O que ele não consegue entender é porque agora o hotel foi descredenciado. São 60 vagas, mas atualmente apenas 30 pessoas estão abrigadas aqui. A alegação que, para melhoria dos usuários, retirar eles de longe do fluxo. Que o fluxo está também de frente ao outro hotel e esse que eles estão mandando gente para lá também. O programa de Braços Abertos foi criado em janeiro de 2014. Hoje são 494 beneficiários cadastrados, incluindo 40 crianças e adolescentes. Eles são acompanhados por assistentes sociais e de saúde. Tem alimentação, atividades de capacitação e trabalho remunerado. São 7 hotéis com cerca de 500 vagas de hospedagem. Em nota, a prefeitura informou que o Hotel Lucas foi descredenciado por inadequação das instalações e falta de garantias de acesso e circulação das equipes de assistência e saúde que acompanham os beneficiários. Evandro aderiu ao programa desde o começo, mas afirma que não quer mudar de hotel. Você morar na rua e você hoje tem um quarto, você poder chegar depois de um dia de trabalho suado, você poder tomar um banho, pôr uma roupa limpa, deitar numa cama para descansar, é como você dar um passo muito grande, né? Querem tirar nós do espaço que a gente conquistou. Os beneficiários têm até hoje para deixar o Hotel Lucas, mas, segundo o proprietário, até o momento ninguém apareceu para retirá-los do local. Juntas, as capitais brasileiras registraram um homicídio a cada meia hora no ano passado. Foram quase 16 mil mortes. Os dados são do 9º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado hoje. A capital paulista tem a menor taxa de crimes, 11,4 homicídios para cada 100 mil habitantes. Fortaleza foi a capital que teve mais assassinatos. Segundo o levantamento, foram 77,3 para cada 100 mil habitantes. O governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, foi citado várias vezes em e-mails analisados pela Polícia Federal na Operação Lava Jato. O nome do tucano aparece em 3 e-mails trocados entre a secretária executiva do empreiteiro Marcelo Odebrecht, Darcy Luz, e as secretárias de presidentes de 3 grandes empresas, Gerdau, Bung e Suzano. Marcelo Odebrecht está preso desde junho. Ele já é réu na Lava Jato. As mensagens foram enviadas no dia 9 de agosto de 2010, quando Richa concorria pela primeira vez ao cargo de governador. Os e-mails tinham informações sobre o governador tucano, desde a formação acadêmica até ações dele como prefeito de Curitiba. Dias depois das mensagens, a campanha de Richa recebeu a doação de R$500 mil da Gerdau e R$80 mil da Bung. A Suzano e a Odebrecht não contribuíram. Essa troca de e-mails consta da mesma perícia da Polícia Federal que apontou indícios de que o ex-presidente Lula pode ter feito lobby para favorecer a Odebrecht num contrato com o governo da Namíbia, na África. Os e-mails analisados têm conversas do ex-ministro do Desenvolvimento, Miguel Jorge, em 2009. Num deles, Miguel Jorge diz que PR fez lobby para a construtora. A Polícia Federal acha que PR significa Presidente da República. O governador Beto Richa disse hoje que ficou surpreso com a divulgação dos e-mails. Segundo ele, não há irregularidade, imoralidade ou ilegalidade alguma. Richa disse também achar válido que empresários que queiram doar para candidatos avaliem o currículo do político antes. Em nota, a Bung disse que sempre fez suas doações eleitorais de acordo com a lei. A Gerdau não se manifestou. Suíça autoriza o bloqueio de conta que seria do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Segundo o jornal Folha de São Paulo, autoridades suíças enviaram à Procuradoria-Geral da República, no Brasil, dados dessa conta que teve o valor mantido em sigilo. Ainda de acordo com o jornal, Cunha já é alvo de um inquérito aberto pelo Ministério Público suíço por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro. O deputado já foi citado por delatores da Operação Lava Jato como beneficiário de propina. Ele nega as acusações. A popularidade da presidente Dilma Rousseff é a mais baixa em 27 anos da pesquisa CNI-Ibope, mas a variação dos índices ficaram dentro da margem de erro.
Em junho, avaliavam o governo Dilma como ruim ou péssimo 68% dos entrevistados. Agora são 69%. A opção regular manteve-se estável com 21%. Ótimo e bom passaram de 9% para 10%. Não soube ou não quis opinar, continua 1%. Desaprovam a maneira de Dilma governar 82%. Eram 83% em junho. A proporção dos que aprovam oscilou de 15% para 14%. E 77% disseram que não confiam na presidente. Era 78% em junho. A pesquisa foi realizada entre os dias 18 e 21 deste mês. Foram ouvidos 2.002 eleitores em todo o país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. A presidente Dilma Rousseff deve trocar o comando da Casa Civil. Aloysio Mercadante deve ser substituído por Jacques Wagner, que está à frente do Ministério da Defesa. Hoje, perguntado por jornalistas sobre o assunto, Wagner disse que, se houver um convite, aceita a tarefa. Mas Mercadante não deve deixar o governo. Ele é cotado para o Ministério da Educação, cargo que já exerceu no primeiro mandato de Dilma. Segundo o jornal o Globo, a presidente já demitiu Renato Janine Ribeiro, que ocupava o Ministério da Educação havia menos de 6 meses. E direto de Brasília, Josias de Souza fala agora sobre a troca de Aloysio Mercadante por Jacques Wagner. Logo que começou a circular a notícia de que Aloysio Mercadante poderia ser retirado da Casa Civil da Presidência da República, Dilma Rousseff soltou uma nota desmentindo a informação. E o próprio Aloysio Mercadante deu uma entrevista para dizer que não sairia e para informar que a sua principal função no governo era de defender a Presidente da República. Nessa mesma entrevista, Aloysio Mercadante disse: "Sou alvo daqueles que querem fragilizar o governo." Isso foi há 10 dias. Hoje, quem alvejava Aloysio Mercadante acertou o alvo. Os tiros vieram do PMDB e, sobretudo, de Lula. Aloysio Mercadante deixa a Casa Civil, a função de escudo, para retornar para o Ministério da Educação. Ele vai ser substituído pelo petista Jacques Wagner, um amigão de Lula que esquentava lugar, que matava o tempo no Ministério da Defesa. Com essa mexida, a reforma ministerial ganha uma nova dimensão. Dilma, que já havia cedido os anéis e até os dedos para o PMDB, entrega agora a alma a Lula. Ela que já havia aniquilado com a ideia de que, como presidente, poderia conduzir os rumos do país nesta ou naquela direção, agora revela-se incapaz até de projetar as aparências do poder. Cercada pelo PMDB e por Lula, Dilma se rendeu para não cair. Ela fez isso à sua maneira, tornou-se uma personagem sui generis. A primeira governante que se torna ex-presidente da República ainda na presidência. É um objeto de estudo para a ciência política. Para saber o que está por vir, é preciso descobrir agora o que Lula pretende fazer com a política econômica do ministro Joaquim Levy, logo que tomar posse da alma de Dilma. Boa noite. E o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, vai novamente ao Congresso Nacional e se reúne com o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB. O governo espera que sejam mantidos os vetos da presidente Dilma Rousseff a projetos da chamada pauta bomba, que criam despesas bilionárias. Joaquim Levy disse que uma eventual derrubada dos vetos vai impactar negativamente as contas do governo. E a manutenção, ao contrário, vai ter efeitos positivos. A manutenção dos vetos é muito importante. Como eu falei, cada veto que é mantido é um imposto a menos que a gente paga, certo? E o valor dos vetos somam 2 CPMFs. 6 vetos estão na pauta. O mais polêmico anula o aumento dos salários do Poder Judiciário, com custo estimado pelo Planalto de 27 bilhões e meio de reais nos próximos 4 anos. Outro veto de grande repercussão é o do reajuste dos benefícios dos aposentados e pensionistas do INSS. Essa votação pôs Renan contra o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. A sessão conjunta do Congresso Nacional para apreciar os vetos foi convocada por Renan para hoje cedo. Mas Cunha marcou sessões extraordinárias dos deputados no mesmo horário, inviabilizando a reunião das duas casas. Cunha pressiona Renan para incluir na pauta do Congresso o veto de Dilma ao projeto que libera a doação de empresas para campanhas eleitorais.
No fim da tarde, Renan Calheiros afirmou que vai marcar a sessão conjunta com deputados e senadores para analisar os vetos para terça-feira que vem. Quarta-feira de chuvas fortes pela Grande São Paulo, o Centro de Gerenciamento de Emergências chegou a decretar estado de atenção para enchentes na Zona Leste e na Marginal Tietê. Vamos saber agora se essa chuva continua nos próximos dias com a previsão com Mariana Armentano. Quase todo o Brasil terá uma quinta-feira bastante abafada, com chuvas pontuais e predomínio de sol. Já o interior do Nordeste continua sofrendo com a baixa umidade do ar e as altas temperaturas. Só ali no litoral que chove fraco, o que refresca o calorão. Amanhã pode chover forte a qualquer hora entre o oeste do Paraná e o sul do Mato Grosso do Sul. Já entre o leste paulista e o Rio de Janeiro, os ventos úmidos que vêm do mar deixam o céu com muita nebulosidade e provocam chuvas ao longo do dia. Em Floripa, máxima só de 22 graus amanhã. Em Curitiba vai fazer 24. No Rio, com a chuva, máxima de 28. E em Teresina, tempo seco e calor na casa dos 37 graus. No interior de São Paulo, o sol aparece entre muitas nuvens e chove só entre a tarde e a noite. As temperaturas ficam acima dos 30 graus. Faz até 35 em Araçatuba, 36 em Votuporanga e 34 graus na cidade de São José do Rio Preto, no norte do estado. Para a faixa leste, a sensação também é de tempo abafado, apesar das temperaturas estarem um pouco mais baixas. No litoral, máxima de 27 graus em Caraguatatuba e também em Santos. Em toda a região, incluindo aqui a Grande São Paulo, as chuvas acontecem a qualquer hora, mas as pancadas não devem ser muito volumosas. Nesta quinta-feira, a máxima ainda fica na casa dos 26 graus, mas a partir daí o calor ganha força, a cidade fica bem abafada e aí há grande chance de termos temporais. Os termômetros chegam à marca dos 31 graus na sexta e dos 32 no sábado. Um acidente entre duas carretas interditou pela manhã uma das pistas da rodovia Anchieta, no sentido litoral. O motorista teve ferimentos leves e foi levado a um hospital de Cubatão. Um dos veículos carregado com galões de suco tombou e pegou fogo. A carga ficou espalhada pela rodovia. O acidente ocorreu no quilômetro 50, no trecho da Serra do Mar. O tráfego para a Baixada Santista foi desviado para a pista norte da Anchieta e a pista sul da rodovia dos Imigrantes. Com a mudança, a subida em direção a São Paulo ficou restrita à pista norte da Imigrantes. Houve congestionamento. A rodovia foi totalmente liberada por volta das 10h20 da manhã. Em tempos de crise, vale tudo para economizar na compra de alimentos. Apesar da queda dos preços das verduras e legumes, os preços ainda estão nas feiras estão altos, aliás, nas feiras em São Paulo. Evitar o desperdício pode ser uma saída para os consumidores. Demorou, mas cedeu. Foram semanas com o preço nas alturas. Hoje deu para encontrar tomate a R$ 3 até R$ 2 o quilo. Estava 10, 9. A senhora deixou de comprar? Comprei menos. Agora? Agora dá para comprar mais. O tomate foi o hortifruti que mais baixou de preço em uma semana, segundo a FIPE, 20%. Mas também dá para juntar na salada certas hortaliças, que custam perto de 10% menos que na última feira. Escarola, couve, alface. O preço da cebola também vem baixando. A FIPE fala em 15%, mas é que o produto estava tão caro que Paulina nem sentiu alívio. Tem que abaixar mais, né? Por quê? Porque é caro, é um alimento que você usa em tudo. Pior para quem gosta de suco, de limão e de maracujá. Esse, R$ 10 o quilo. Foram as frutas que mais subiram de preço. O da banana ficou na mesma. Para Maria, ainda alto. R$ 7,00 uma dúzia de banana. É um absurdo isso. Antigamente falava que é preço de banana, agora não é mais. Para uma salada de frutas mais em conta, vale investir no mamão e no morango, ainda com preço bom. O que ficou bem barato também foi a beterraba, cheia de nutrientes. É um alimento super benéfico, né? Ele é rico em ferro, tem uma quantidade muito grande de vitamina A também, então tem toda essa questão de ser antioxidante, né? Evitando o envelhecimento precoce, evitando a formação de algumas doenças cardiovasculares. Caroline, que faz parte da ONG Banco de Alimentos e promove ações para combater o desperdício,
Diz que as folhas e o talo da beterraba ficam ótimos na sopa. No Brasil, praticamente metade do volume de frutas, legumes e hortaliças vai para o lixo. É o tamanho do desperdício, segundo a FAO, o órgão das Nações Unidas ligado à alimentação. Numa banana, por exemplo, de 30% a 40% são casca, que a gente joga fora, quando poderia preparar uma interessante receita de brigadeiro de casca de banana. A nutricionista ensina que são 3 cascas para cada lata de leite condensado, tudo batido junto com os outros ingredientes convencionais. A gente consegue acrescentar aí o potássio, as fibras, né, e aumenta o volume dessa preparação, que vai render muito mais. Miriam foi convidada a experimentar. A textura é idêntica ao do brigadeiro tradicional. E o gostinho de banana fica assim ao longe, muito agradável. O reajuste de 6% no preço da gasolina e de 4% no diesel para as distribuidoras já começou a ser repassado ao consumidor. O aumento é de mais ou menos 20 centavos por litro. Preço em alta? Pois vai aumentar mais. Eita, de novo? Muita gente foi aos postos de combustível para aproveitar enquanto o preço ainda era o mesmo. A gente já está acostumado, é só aumento, tudo aumenta, então, mais uma vez, não tem jeito. O reajuste foi decidido pela diretoria da Petrobras na noite de ontem e já passou a valer. O preço final da gasolina sobe 6% e do diesel 4%. A medida serve para melhorar o caixa da estatal e compensar gastos que foram agravados pela alta do dólar. A situação financeira da Petrobras também é ruim devido aos rombos deixados pelos episódios de corrupção. O reajuste deve ser, em média, de 20 centavos no litro da gasolina. Ridículo. Deveriam ter aumentado lá atrás. Lá atrás o petróleo custava $100 o barril, agora está 48. Por que estão aumentando agora? Porque a Petrobras está quebrada, precisa fazer caixa. Afeta muito, porque está toda a cadeia. O diesel, a gasolina, está na cadeia toda de transporte. Afeta demais. Este posto aqui resolveu fazer esse processo doloroso de maneira mais lenta. No início da tarde, aumentou em 10 centavos o preço final da gasolina, mas deve aumentar mais nos próximos dias para se adaptar ao reajuste de 6% estipulado pela Petrobras. Mas este gerente de posto quer segurar o valor antigo mais um pouquinho, pelo menos até as atuais reservas de combustível dele se esgotarem. A política nossa da empresa é de há muito tempo. A gente segue essa política de há muito tempo. A gente só aumenta quando nós recebemos com aumento e quando começamos a usar o produto novo que chega com aumento. O seu Antero já teve que pagar o valor recalculado. Por enquanto, acho que eles não deveriam aumentar a gasolina, né? Infelizmente, aqui não temos o que fazer, né? E a cada dia é pior. Não tem mais por onde escapar. Tudo aumentou, desde alimento, escola, combustível, tudo. Multas que você recebe sem ter feito, né? É a arrecadação que continua indo e você continua pagando. As contas de todo o setor público, incluindo o governo federal, estados, municípios e empresas estatais, apresentou déficit primário de 1 bilhão e 100 milhões de reais entre janeiro e agosto. Segundo o Banco Central, é o pior resultado para o período desde o início da série histórica, em dezembro de 2001. No mês passado, o déficit primário do setor público foi de 7 bilhões e 300 milhões de reais. O resultado negativo caiu quase pela metade em relação ao mesmo mês de 2014. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A presidente Dilma Rousseff, com imensa ajuda de Lula, está acabando de fazer uma reforma ministerial. Ué, isso é política, o que tem a ver com um comentário de economia? Por enquanto, é muito mais difícil do que sempre pensar o que for sobre economia sem saber se vai haver alguma estabilidade política mínima. Nesta reforma, a presidente quer firmar um grande acordo de paz com o PMDB. Essa é a intenção. Se vai dar certo, ainda não se sabe. Mas, no caso de sucesso, pelo menos provisório, passa a existir uma chance de que sejam aprovadas medidas no Congresso que vão, pelo menos, conter a piora horrível que temos visto desde julho. Isto é, se o Congresso para de aumentar despesas e aprova medidas para reduzir o rombo das contas públicas, a gente fica numa situação difícil, mas sem piora acelerada. Isto é, com $100 mais alto, sem mais inflação e sem juros mais altos, que tem sido uma bola de neve na economia brasileira. Caso o governo consiga uma paz ao menos temporária no Congresso, fica mais improvável nos próximos meses
o impeachment da presidente. E o impeachment é sempre traumático e, no curto prazo, pelo menos, criaria mais instabilidade econômica também. O governo tem feito alguns pequenos remendos para evitar piora maior na economia. Fez intervenções no mercado de juros e dólar para evitar as disparadas loucas da semana passada. É um remendo temporário, mas que evita um desastre maior e imediato. O aumento da gasolina é ruim para a gente, como qualquer aumento, mas a Petrobras, super endividada em dólar, ficaria numa situação ainda mais desastrosa sem esse reajuste. Para resolver a situação, seria preciso dinheiro extra do governo, dinheiro que o governo não tem para ajudar a Petrobras. O problema é que estava criando ainda mais tensão no mercado financeiro, até porque a Petrobras ainda é a empresa mais importante do Brasil. Portanto, por hora o que vemos é a presidente lutar desesperadamente contra o seu impeachment e o governo tentando colocar alguns pequenos band-aids na economia. Não resolve os problemas de fundo nem de longe, mas pode dar uma estabilizada no pânico das 2 últimas semanas. Boa noite. Dólar tem mais um dia de queda e fecha a quarta-feira abaixo dos R$ 4,00. A moeda americana terminou o dia cotada a R$ 3,97. Com o sonho de ter um próprio negócio, muitos homens têm investido no curso de barbeiro. Pode ser um bom negócio porque muita barbearia se transformou em verdadeiro salão de beleza. Sabe a tal onda vintage? Pois é, aqui é tudo retrô de verdade. Os móveis, as navalhas dos anos 50, a estufa para esquentar as toalhas. Lá se vão 49 anos em que seu Gaspar está no mesmo endereço, em uma galeria no centro de São Paulo. Não é só saber trabalhar, saber fazer barba, saber fazer cabelo, precisa saber conversar com o cliente. Já nesta outra barbearia no Baixo Augusta, antigo e moderno convivem em perfeita harmonia. A decoração inclui um Chevrolet Bel Air de 1951, bem no meio do salão. A pegada retrô e muito elegante conduz o cliente a uma experiência que vai além da barba bem feita. Tem todo um tratamento, né? Cremes com aromaterapia, tem uma esfoliação, uma hidratação, uma drenagem linfática, né? Então não é só fazer a barba. Realmente como se fosse o rei vir fazer a barba ou o poderoso chefão tivesse chegado para fazer a barba. O tratamento é esse, né? Você pode estar achando que esta é outra barbearia. Pois é mais ou menos isso. Este salão, na verdade, funciona como um curso de preparação para novos barbeiros. Gente que quer entrar neste mercado. O Alex é o professor e o Rafael é um dos alunos que veio se aprimorar nessas técnicas. E eu vou aproveitar essa aula para dar uma melhorada no visual. Capricha aí, hein, Alex? Uma barba a 4 mãos, onde quem ensina diz o que faz a diferença. A habilidade, a leveza na mão, que não pode ter a mão pesada, né? E o resto você vai praticando aos poucos. O Rafael já tem um salão, mas só para mulher. Por isso, investiu nas aulas, para dar conta da demanda masculina. É um público que hoje está muito exigente, é um público que está se cuidando, cortando o cabelo, fazendo principalmente a barba. O curso custa R$ 1.500 e inclui aulas teóricas e práticas. Ao final de 4 meses, o aluno sai daqui dominando as navalhadas. Quando a gente abre uma turma nova de barbeiro, é a primeira turma que enche. Eu tenho um aluno, por exemplo, que era padeiro e resolveu entrar na área de barbearia. A gente tem aquela adolescente de 16, 17 anos que não se achou ainda na vida e vai no cabeleireiro e gosta do barbeiro dele e aí resolve ingressar no curso, então é bem diversificado, bem variado. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, disse hoje que o país vai ganhar a Copa do Mundo de Laranjas, diante da proibição do financiamento empresarial de campanhas. Na avaliação dele, isso irá potencializar a prática de Caixa 2 pelos partidos. Em julgamento terminado há 2 semanas, o Supremo Tribunal Federal decidiu vetar as doações eleitorais feitas por empresas. A maioria dos ministros manteve a liberação só para as doações feitas por pessoas físicas. Com base nessa decisão, a presidente Dilma Rousseff vetou o trecho do projeto de lei de reforma política que havia sido aprovada no Congresso e permitia o financiamento privado de campanhas.
Para Gilmar Mendes, que no julgamento do Supremo já havia se manifestado favoravelmente à doação por empresas, a proibição vai criar condições para que os partidos recebam dinheiro por fora para conseguir financiar as campanhas. O vice-presidente da República, Michel Temer, do PMDB, defende a aprovação pelo Senado de uma proposta de emenda à Constituição que permite a doação de empresas a campanhas eleitorais. A presidente Dilma Rousseff sancionou o projeto de lei da mini-reforma política, mas vetou o item que trata de financiamento de campanhas por empresas. Temer se reuniu com líderes da oposição e disse que a aprovação dessa proposta de emenda constitucional resolveria a questão da insegurança jurídica e evitaria que o veto da presidente fosse derrubado pelo Congresso. O Supremo já havia considerado esse tipo de financiamento, como nós vimos, financiamento de campanha, inconstitucional. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Dança das cadeiras e cabeças, sofreguidão, angústia, apetite, desespero, em especial dos que estão com a cabeça a prêmio. Em busca de salvar o mandato, a presidente Dilma deve integrar 6 ou 7 ministérios para PMDBs e similares. Um dos candidatos à saúde, certo deputado Manuel Júnior, em agosto pedia a renúncia de Dilma. Mercadante na educação, Jacques Wagner na Casa Civil, será a 6ª troca no Ministério da Educação em 5 anos. E a Controladoria Geral da União, CGU, corre risco. Nas especulações pré-dança, a CGU encolheria, indo para a Casa Civil ou sendo desmembrada. A CGU ganhou vida desde 2003, com Valdir Pires, depois Jorge Age. O portal da transparência da CGU exibe mais de 16 trilhões de despesas do governo desde então. Nesses 13 anos, via CGU, foram expulsos 5.471 servidores, 66% deles por corrupção. O que foi recuperado ou deixou de ser roubado por ação da CGU é 17 vezes os 91 milhões do orçamento dessa CGU. A assessoria da presidência não quis comentar o encolhimento ou não da CGU. Erro. Assim, a mídia especula e assim vai encolhendo a popularidade da presidente Dilma. De resto, resta o hospedeiro, o governo, confiar nos parasitas, os vários PMDBs e suas chantagens. Desespero de Eduardo Cunha. Ele e Renan Calheiros se desentenderam, dizem eles, nesta quarta-feira. Cunha queria pressa para derrubar veto de Dilma ao motivo óbvio dessa corrupção sistêmica, financiamento privado de campanhas. Renan segurou e disse, caprichos não estão acima dos interesses do país. O que ambos buscam mesmo é salvar suas cabeças, ameaçado por múltiplas denúncias na Lava Jato. Na oposição, a oficial, sofreguidão. Na semana seguinte à eleição, já os primeiros pedidos de impeachment. Mas datas e apetites não coincidem. O governador, a chance de Alckmin é 2018. Aécio quer para já, com queda também de Temer. E a chance para o recomeço de Serra é com Temer. O que fazer no hipotético dia seguinte? Quais ideias, projetos? Esqueçam, o que buscam mesmo é o poder e os cofres. Boa noite. O principal líder do Sindicato dos Metalúrgicos da Argentina foi indiciado por suspeita de lavagem de dinheiro e administração fraudulenta. Antônio Caló e outros dirigentes do Sindicato dos Metalúrgicos da Argentina são suspeitos de receber durante mais de 20 anos $20 mil mensais, que correspondiam a 20% da arrecadação dos seguros de vida dos trabalhadores sindicalizados. A justiça indiciou o dirigente por lavagem de dinheiro e pediu o bloqueio de seus bens. Caló é um dos principais aliados de Daniel Scioli, governador da província de Buenos Aires e candidato presidencial governista. Ele nega as acusações. Taxa de desemprego da zona do euro se estabiliza em 11%. Em agosto, 23 milhões de trabalhadores europeus estavam sem emprego, sendo que 17 milhões e 600 mil vivem nos países do euro. Os maiores índices de desemprego do continente estão na Grécia, com mais de 25%. Em seguida, vem Espanha, com 22%. Croácia e Chipre, com mais de 15%. E Portugal, com mais de 12% de desempregados. As taxas mais baixas foram registradas na Alemanha, República Tcheca e em Malta.
Estão sem emprego quase metade dos jovens abaixo dos 25 anos da Espanha e da Grécia, mais de 40% dos italianos e quase 32% dos portugueses. Na tentativa de resolver o problema da falta d'água, o governador Geraldo Alckmin entregou obra que deve levar água da represa Billings para o sistema Alto Tietê. A inauguração estava marcada para hoje de manhã, mas um vazamento atrasou a festa, que aconteceu no final da tarde. As imagens feitas pela Sabesp mostram a equipe consertando um vazamento em uma tubulação que hoje cedo fez o governador Geraldo Alckmin adiar mais uma vez a inauguração da principal obra de combate à crise hídrica na região metropolitana de São Paulo, a interligação dos sistemas Rio Grande e Alto Tietê. A princípio, não havia previsão para uma nova data, mas no meio da tarde chegou o aviso de que o problema foi solucionado. Isso acontece sempre quando você carrega uma linha que está vazia. Por quê? Você faz no flange, aperta os parafusos e às vezes pode dar um probleminha com aquele mecanismo de vedação. O governador chegou à estação elevatória em Ribeirão Pires às 5h30 da tarde. O início das operações da interligação dos sistemas, que custou 130 milhões de reais, já havia sido adiado outras vezes. No início foi prometida para o mês de maio e setembro era a mais nova previsão. Claro que nós gostaríamos que ficasse pronta antes, mas uma obra desse tamanho, né, você sempre depende de licenciamento ambiental, você depende de uma série de coisas que às vezes nem é o próprio governo que controla. Esse é o início do sistema. Essas bombas azuis são as que retiram a água da represa. Essa água é levada até essa outra estação elevatória aqui. São 4 bombas, são essas prateadas, que vão dar impulso para que a água consiga percorrer 20 quilômetros até Suzano, onde fica uma estação de tratamento. São 10 quilômetros de tubos e outros 10 em leito de rios. O sistema vai bombear 4.000 litros de água por segundo. Da represa de Itaiaçupeba, a água vai abastecer todo o município de São Caetano do Sul e 70% de Guarulhos, cidades que compram a água da Sabesp, e bairros das zonas norte e leste da capital, como Moca, Tatuapé, Vila Guilherme e Vila Maria, áreas originalmente atendidas pelo sistema Cantareira, que tem a situação mais crítica e opera hoje com pouco mais de 12% da capacidade, já contando com uma cota do volume morto. No evento de hoje, Alckmin também foi questionado sobre uma petição que pede a retirada do nome dele do Prêmio Lúcio Costa de Mobilidade, Saneamento e Habitação. Mesmo em meio à crise, ele foi indicado ao prêmio pelo trabalho desenvolvido na Sabesp e na Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos. A vida pública é uma luta política 24 horas, só é assim mesmo. Por mais que você faça, quem é do contra vai sempre falar mal, isso faz parte. Mas acho que nós temos aqui fatos inéditos que São Paulo fez. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as perdas do PSOL na dança das cadeiras dos partidos políticos. Para falar sobre a saída de importantes lideranças do PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade, entrevisto Carlos Gianazzi, que foi vereador por 2 mandatos e hoje é deputado estadual eleito pelo PSOL de São Paulo para o 4º mandato na Assembleia Legislativa Paulista. Obrigada, deputado, por estar conosco. Quero falar sobre o seu partido. Quando o PSOL surgiu, teve um perfil marcado, muito diferente, de um partido que tinha clareza naquilo que queria e com exigências duras para os próprios pares, desde a defesa da ética, da correção no trato da coisa pública, da defesa do interesse do bem comum. Há também uma posição em relação a dinheiro para subsistência política, proibição de vocês receberem dinheiros de empresa para campanha, etc. e tal. Impressionou. Pessoas muito aguerridas foram para o PSOL e tiveram destaque. Nesse ano mesmo, vocês conseguiram milhares de novos filiados numa campanha que fizeram. Entretanto, fomos surpreendidos agora com nomes importantes que deixaram o PSOL. O senador Randolfo Rodrigues, a ex-senadora Heloísa Helena, vereadora hoje em Maceió, o prefeito de Macapá,
O que explica nomes importantes estarem deixando o PSOL agora? Não, primeiramente, Maria Lídia, o PSOL ele continua mantendo as suas convicções iniciais do período da sua fundação. O PSOL é o único partido programático de esquerda, o único partido crítico no Congresso Nacional, o único partido que não aceita de fato, e está no nosso programa, no nosso estatuto, financiamento privado, empresarial de campanha. Então, nós não mudamos da fundação até os dias de hoje. Essas pessoas que estão saindo, que nós respeitamos muito, né? Nós lamentamos a saída da Heloísa Helena, que é uma das pessoas mais íntegras do Brasil, no mundo político, uma das pessoas mais sérias, é uma missionária da política brasileira, dedica a vida dela à transformação social do Brasil. O Randolfo Rodrigues, que é o nosso senador, ex-senador, o prefeito de Macapá, todas essas pessoas são sérias, né? Mas elas já estavam de saída do PSOL. A Heloísa Helena, a ex-senadora Heloísa Helena, prefeita hoje de Maceió, já há 3, 4 anos já estava de saída do PSOL. Vereadora de Maceió, desculpa, já estava de saída. Então, nós já esperávamos a saída dela, do prefeito de Macapá, o Clécio, e também do Randolfo Rodrigues. Mas vocês temiam aquilo que chamam de efeito dominó, que com a legalização do Rede, da Marina Silva, o Rede tome o lugar do PSOL nessas bandeiras desde o início, que o senhor mesmo acaba de destacar? Não, porque a Rede tem outro perfil. A própria Marina diz que a Rede não é nem de esquerda, nem de direita, nem de centro. Ela também vem com esse discurso, né? O PSOL, ele tem uma posição clara, é um partido que continua tendo grandes personalidades, inclusive. Nós continuamos com o deputado federal Jean Willis, nós continuamos com o deputado Marcelo Freixo, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, o Ivan Valente, nós continuamos com o Chico Alencar, aqui em São Paulo nós temos o Vladimir Safatli, nós temos grandes lideranças no PSOL, grandes nomes, e nesse ano nós tivemos um fenômeno, o PSOL cresceu muito do ponto de vista do número de filiados e também de pessoas que querem compor as chapas para as próximas eleições. Então, mas perder espaço no legislativo, espaço para a palavra, é algo muito expressivo, na verdade, né? nós só perdemos... Porque vocês mesmos falam que vocês quebram aquele silêncio obsequioso dos aliados do governo federal. Agora, se há eventualmente o risco de algum esvaziamento... Não, Maria Lídia, nós perdemos um senador, mas ganhamos mais um deputado federal do Rio de Janeiro, do PSB, se filiou ao pessoal. Nós temos a filiação do Brizola Neto, vereador importante do Rio de Janeiro, que se filiou, vários vereadores estão se filiando. Então, nós perdemos 3 grandes nomes, mas nós estamos assistindo à filiação de outros parlamentares em todo o Brasil, deputados estaduais e também de vereadores. Então, nós lamentamos a perda, são pessoas importantes, mas que não estão indo para a direita, né, para o espectro da direita da política brasileira. Isso é um partido também que vai continuar com as mesmas lutas que o PSOL. A Rede Sustentabilidade não nos assusta, porque vai ser um partido parceiro do PSOL nas grandes lutas de transformação do Brasil. Bom, eu vi uma afirmação muito interessante do Prêmio Nobel de Literatura Vargas Llosa, em que ele diz que a grande ameaça para a democracia eram as guerrilhas, as revoluções, os golpes de Estado, os militares, mas que nada disso mais é ameaça para a democracia, que hoje a grande ameaça para a democracia é a corrupção no poder público, na política. O senhor concorda com ele? Eu concordo, mas essa corrupção ela é financiada, ela é causada pela força do poder econômico. Hoje, os grandes grupos empresariais financiam campanhas eleitorais e controlam o próprio parlamento brasileiro, porque a política foi capturada pelo poder econômico hoje. Por isso que nós temos tanta corrupção. E por isso que nós tivemos um grande avanço aqui hoje no Brasil, que foi essa decisão do Supremo Tribunal Federal de proibir o financiamento privado empresarial de campanhas, que o PSOL sempre defendeu, e o PSOL no Brasil foi sempre o único partido que defendeu essa bandeira e não aceitou nas eleições. Mas lá no Congresso já tem o projeto que foi aprovado, que autoriza, e a presidente Dilma vetou. Exatamente. E esse veto tem tudo para cair, né? Mas acho que a população brasileira não vai aceitar isso, porque a população já percebeu que a causa hoje da corrupção é o financiamento privado de campanha eleitoral. Nós temos que banir esse câncer da política brasileira, porque hoje os deputados, os senadores, Maria Lídia,
não passam de funcionários desses grandes grupos empresariais. Por isso que nós temos no Congresso Nacional a bancada do boi, que é a bancada do agronegócio, que essa bancada é financiada por essas empresas do agronegócio. Nós temos a bancada da bala, que é financiada pela indústria da arma, e assim por diante, a bancada dos bancos, que são os bancos que financiam. Então não dá, nós temos que ter as bancadas da educação, da saúde e da população. Não dá mais para aceitar financiamento privado de campanha. E o pessoal sempre foi contra, está no nosso estatuto. E o pessoal continua, como eu disse, é o único partido de esquerda no Brasil mesmo que tem assento hoje no Congresso Nacional e na vida institucional brasileira. E eu agradeço muito sua entrevista. Muito obrigado. Uma boa noite, muito obrigada. Gamberini. Você vai ver a seguir os jogos decisivos dos times paulistas na Copa do Brasil. E o conflito na Síria. Aviões russos fazem o primeiro ataque. Pelo menos 30 civis sírios teriam morrido. Com parcerias público-privadas e novas concessões, o governo federal vai investir mais de 198 bilhões de reais em 7 mil quilômetros de estradas, 7.500 de ferrovias, novos arrendamentos de portos, terminais de uso privativo e 4 aeroportos. Uma infraestrutura de transporte mais integrada e moderna para escoar a produção com menor custo, mais agilidade e competitividade. Programa de investimento em logística. O Brasil vai seguir avançando. A mentira tem perna curta? Tem, e infelizmente a memória também. Por isso, nós estamos sempre de olho para fiscalizar serviços públicos e promessas políticas. TV Gazeta. Bom te ver sempre bem. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Vem aí a maior premiação do futebol brasileiro. E o vencedor é? Vem aí, 12º Troféu Mesa Redonda, em dezembro. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento LuxColor. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com LuxColor. Baltec. Super manta líquida impermeabilizante. Kron. Construa sua força. Vamos direto para as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. Vamos conhecer hoje os primeiros semifinalistas da Copa do Brasil. São 3 jogos hoje, né, Celso? Todos, evidentemente, muito importantes. Sem dúvida. Todos, inclusive às 10 da noite, o que comprova a importância dos jogos. Jogos importantes sempre às 10. Em Porto Alegre, o Grêmio recebe o Fluminense. No primeiro jogo, empate em 0-0. Aqui na capital paulista, o Palmeiras enfrenta o Internacional. E no Rio de Janeiro, o Vasco tenta tirar a vantagem de 3-0 conquistada pelo São Paulo no primeiro jogo no Morumbi. São Paulo que vai a campo hoje com importantes desfalques. Paulo Henrique Ganso vem sendo um dos destaques do São Paulo quando está dentro de campo. Tanto que andou sendo elogiado pelo capitão Rogério Ceni. Lógico, ouvi os elogios sim, mas isso é uma motivação, né, para você trabalhar mais, melhorar cada treinamento, a cada partida. O entrosamento com os companheiros e a vontade de vencer fazem a diferença na hora da boa fase. E ela é nítida quando o assunto é Copa do Brasil. Hoje, o São Paulo tem ampla vantagem sobre o Vasco da Gama. Venceu por 3-0 na partida de ida pelas quartas de final no Morumbi. Mesmo assim, não dá para vacilar no Rio de Janeiro. A gente tem que esperar um Vasco muito forte. Como eu falei, tem que estar muito concentrado para não dar brecha para a equipe deles. Para não derrapar em campo, Osório vai ter que mexer no time mais uma vez.
Ao menos 4 jogadores titulares estão fora. 3 deles no departamento médico. Luiz Fabiano, Breno e Michel Bastos. Já o atacante Rogério, que atuou pelo Vitória na Copa do Brasil, não tem condições de jogo. Pelo menos a liderança do capitão Rogério Ceni, esta não vai faltar. Celso, na sua opinião, 3-0 o Vasco consegue sobre o São Paulo? O Vasco, inclusive, nem vai com o time principal. Está pensando mesmo em fugir do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E é um pouco provável. Em condições normais, São Paulo fez 3-0 aqui. Agora, Futebol, de repente, vai que. Viu que o Rogério Ceni fez na partida com o Palmeiras, aquele inesperado empate. De repente, 2 gols em 15 minutos. Sabe? Mas já começa a probabilidade balançar. É mínima, né? Mas acho pouco provável pela força dos 2 times. Claro. Acho que o São Paulo nessa está tranquilo. Tá bom. O Palmeiras vai ter casa cheia no duelo contra o Internacional. Mais de 30 mil ingressos já foram vendidos para o jogo de logo mais. Como empatou a primeira partida em 1-1, um novo empate. 100 gols, basta o Palmeiras. Tem o Arouco, o Dudu e o Zé, né, também, que deve voltar. São 3 atletas que nos ajudam muito. Acho que vai ser fundamental, cara. O Dudu, ele vem numa sequência muito boa, fazendo bons jogos. O Arouca é uma regularidade muito boa também. E o Zé é um dos destaques, né, do nosso time, com toda a sua experiência. Então, vão ser 3 voltas aí bacanas para o nosso time, vai nos ajudar muito, com certeza. Bom, Celso, como você falou, 0-0 é um bom resultado para o Palmeiras. Isso, teoricamente, pode levar um jogo na retranca, mas não é provável, né? Não, levando em consideração as características dos 2 treinadores, o Marcelo de um lado e o Argel de outro, é mais fácil o Inter jogar fechado, mesmo precisando da vitória, do que o Palmeiras. O Palmeiras joga em casa com o apoio da torcida, deve partir para cima, sim. E o Internacional... O que torna o jogo mais bonito. Mais bonito e mais interessante. Também a gente não pode desconsiderar se o 0-0 serve para o Palmeiras, 2-2, por exemplo, serve para o Internacional. E levando em consideração o tamanho dos 2 times, o Palmeiras não vence o Internacional desde 2010, 5 anos. Então, considerando o tamanho dos 2 times, o empate em 2-2, por exemplo, não é nenhum absurdo. E aí, esse empate classifica o Internacional pelo critério do gol marcado fora de casa. O Palmeiras fez 1 gol em Porto Alegre, o Inter fazendo 2 aqui, se classifica. A expectativa realmente é de um grande jogo de futebol, talvez até o grande jogo dessa noite. Tomara. Obrigado, Celso. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Estela. Aviões da Rússia fazem os primeiros ataques aéreos na Síria. Mais de 30 civis teriam morrido nos bombardeios que teriam como alvo os opositores do regime de Bashar al-Assad. As bombas caíram em Homs. Moscou afirmou que atacou alvos do Estado Islâmico como depósitos de armas, munição e combustível. Mas não há combatentes do grupo extremista na região, que está sob o controle dos rebeldes do Exército para a Libertação Síria. O Ministério da Defesa da Rússia divulgou vídeos que mostrariam ataques a posições do Estado Islâmico. Os Estados Unidos foram avisados da operação com 1 hora de antecedência. Segundo a Rússia, os bombardeios atenderam a um pedido direto de Damasco. O presidente Vladimir Putin disse que a ajuda militar é temporária e envolve apenas a força aérea. Putin sustenta que Bashar al-Assad deve fazer parte da coalizão que luta contra o Estado Islâmico. Barack Obama e os aliados argumentam que o ditador sírio pode permanecer no poder a curto prazo, mas que seria essencial uma transição de regime. A Promotoria Pública de Paris anunciou que investiga o presidente sírio por crimes contra a humanidade. A bandeira palestina foi hasteada hoje na ONU pela primeira vez. A cerimônia aconteceu por volta das 2 horas da tarde na sede das Nações Unidas em Nova York. O ato representa um grande avanço na campanha pelo reconhecimento da Palestina como um Estado nas Nações Unidas. O presidente Mahmoud Abbas participou da solenidade e classificou o dia de hoje como um momento de orgulho para o povo palestino. Ele declarou ainda que os palestinos não podem continuar amarrados a acordos assinados com Israel, que são constantemente violados, e destacou as responsabilidades do Estado judeu como potência ocupante da região. Na Cisjordânia e em Gaza, centenas de pessoas saíram às ruas em comemoração.
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, classificou o discurso de Abbas de provocador e desonesto. Cerca de 15 bombas explodem em prédios públicos no sul da China. Pelo menos 7 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas. As explosões aconteceram na cidade de Liuzihu, na província de Guangxi. Os explosivos estavam escondidos em 15 pacotes de encomendas postais, enviados a prédios como um centro comercial, uma prisão, um escritório do governo, um supermercado e um hospital. A polícia disse que as explosões foram criminosas e identificou o suspeito como um homem de 33 anos. Vários pacotes bomba têm sido enviados por chineses a prédios públicos nos últimos anos, em protesto contra políticas do governo. O Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Até amanhã. Voltamos amanhã às 7 da noite. Boa noite e até lá. A internet mudou o mercado profissional. Conheça as novas vagas de emprego em Conectados, hoje, 11h30 da noite.